Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de agosto. O Supremo Tribunal Federal decide que lei de improbidade administrativa não retroage para os casos com decisão transitada em julgado. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. TSE determina que dados de candidatos devem ser públicos e novo presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, garante que partidos que tentarem driblar a cota mínima de candidaturas de mulheres terão grande prejuízo. O Supremo valida a necessidade de autorização judicial para investigação de autoridades em Goiás. E ainda, STF debate contribuição das Supremas Cortes do Mercosul para a concretização das metas de sustentabilidade da Agenda 2030 da ONU. O Supremo decidiu que a lei de improbidade administrativa não retroage para os casos já encerrados, aqueles com decisão transitada em julgado. A sessão terminou há pouco e a repórter Marta Ferreira, que acompanhou tudo, traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Como esse processo tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada aqui vai valer para casos semelhantes em todo o Brasil, ficou definida a seguinte tese de repercussão geral, que eu vou ler agora. Primeiro, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo dolo. 2. A norma benéfica da lei, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. A nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Eu acompanhei a sessão e preparei uma reportagem com mais detalhes dos votos dos ministros que você acompanha agora. Confira aí. A improbidade administrativa é uma conduta inadequada, praticada por agentes públicos ou outros envolvidos, que venha a causar danos à administração pública. Em 1992 foi sancionada uma lei que previa punição, mesmo se a investigação desse tipo de conduta não conseguisse comprovar má-fé do envolvido. Em 2021 foram feitas mudanças na norma. Uma delas exige a comprovação do dolo, ou seja, a intenção de cometer a irregularidade para que haja a condenação. O prazo geral de prescrição, que é o prazo para iniciar ações e assim aplicar as punições previstas, também mudou. Antes era de 5 anos, agora passou para 8. Com mudança na lei, uma procuradora processada pelo INSS por suposta negligência quando trabalhou na autarquia, recorreu ao Supremo. Ela questiona se as novas regras devem retroagir para beneficiar quem eventualmente tenha cometido ato de improbidade culposo, quando não há intenção, e também se a norma retroage ou não para ações com decisões definitivas e em andamento, e se os novos prazos de prescrição podem ser aplicados aos casos antigos. Para o relator ministro Alexandre de Moraes, as mudanças não retroagem para atingir casos com decisões definitivas. Já nos processos ainda em andamento, a nova lei só deve alcançar aqueles que envolvam atos culposos, cabendo uma análise caso a caso para verificar se houve ou não dolo. Sobre os novos prazos de prescrição, Moraes considerou que eles não podem retroagir em observância aos princípios da segurança jurídica. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli entendem que a lei tem aspectos de natureza penal. Assim, as alterações devem retroagir para beneficiar os réus em ações em tramitação, inclusive os sentenciados
em ações com decisão definitiva. Já os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso se manifestaram pela não retroatividade da nova lei. Segundo eles, a norma não pode retroagir nem mesmo para as condutas culposas praticadas antes de sua vigência. Na retomada do julgamento, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o entendimento de Fachin e Barroso. A norma do artigo 5º, 40, da retroatividade benéfica merece interpretação restritiva, circunscrita ao direito penal, na sua expressa dicção ao estatuir a lei penal, não alcançando, portanto, o direito administrativo sancionador, este dotado de maior dinamismo e voltado, em caráter precípuo, à construção de modelos prospectivos de tutela do interesse público. A doutrina não tem qualquer dúvida em que, ou não, nunca pôs dúvida em que os casos de improbidade não são de direito penal e aqui não é uma lei penal, não retroagirá, fazendo prevalecer, portanto, o princípio segundo o qual, no direito brasileiro, a lei não retroage. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes entendem que a lei tem aspectos de natureza penal e, por isso, as alterações podem retroagir para beneficiar os réus. Considerando que se trata de um princípio constitucional, que se trata também hoje de um postulado que se incorporou ao próprio direito convencional, ao Pacto de São José da Costa Rica, e que tem uma interpretação exatamente nesse sentido por parte da Corte Interamericana, considerando que a própria Corte Europeia de Direitos Humanos entende que essa tese que estamos agora a desfiar é válida e aceitável, e considerando que o próprio STJ tem vários julgados, dos quais eu citei aqui apenas 2 a título de exemplo, entendo que não há se falar em insegurança jurídica ou alteração do entendimento dominante, caso acolhida a tese ora sustentada, especialmente considerados, então, os precedentes jurisprudenciais e a doutrina que se debruçou sobre o tema. O reconhecimento da retroatividade dos dispositivos relativos ao elemento subjetivo dos atos de improbidade administrativa e ao novo prazo prescricional, assim como a afirmação da irretroatividade da prescrição intercorrente, todos inseridos na lei pela Lei de 14.320, impõe análise cuidadosa do alcance do entendimento. Com efeito, muito embora a retroação dessas questões decorra de garantia constitucional, há espaço de conformação e calibragem que deve ser observado, não só para a adequação desse direito a outros princípios com assento constitucional, como também para orientar a aplicação desse direito aos casos concretos. A ressaltar essa ótica, o próprio Código Penal estabelece em seu artigo 2º que ninguém pode ser punido por fato que a lei deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, resguarda-se a reversão de eventuais efeitos extrapenais do pronunciamento jurisdicional. O presidente Luiz Fux votou com o relator. Como a gente viu, o julgamento de hoje tem uma série de desdobramentos. Nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que tem mais detalhes da decisão do plenário do Supremo de hoje. Oi, Gisele. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora no Jornal da Justiça, ao vivo. Gisele, quais os detalhes que você traz do julgamento de hoje? Em relação a essa questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a gente pode, na verdade, definir 3 aspectos, ou melhor, 4 aspectos que foram analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao primeiro aspecto, o que a gente tem é que somente aqueles casos que são praticados por dolo é que configuram atos de improbidade administrativa. Isso foi uma decisão que foi, na verdade, adotada por unanimidade, não houve nenhuma contradição em relação a esse aspecto. Outro ponto que também se deu por unanimidade, William, foi a questão do julgamento do caso concreto. Todos os ministros deram provimento ao recurso extraordinário que foi apresentado
aqui no Supremo Tribunal Federal, no sentido de extinguir a ação que foi apresentada, exatamente pelo fato de que a procuradora, por ter praticado um ato culposo e pelo processo dela ainda estar em andamento, já não tem mais condições de responder por esse fato. Então, sobre esses dois aspectos, nós tivemos decisão unânime. Em relação aos outros aspectos, William, a gente pode afirmar que a maioria dos ministros acabou acompanhando o voto do relator. Quanto ao primeiro ponto, que trata exatamente da possibilidade, como é que ficam a situação daquelas ações de improbidade administrativa, que já tem uma sentença condenatória transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, nestes casos, não há aplicação retroativa da Lei 14.320, que é a lei que trouxe aí uma série de inovações em relação à legislação anterior que trata da improbidade administrativa. Então, essa legislação, ela acaba tratando exatamente desse fato em relação aos processos que caracterizam a improbidade, que são praticados por atos culposos. Então, os que os ministros acabaram definindo foi que nessas situações, casos transitados em julgado, essa lei não alcança esses processos. Isso significa, William, que somente aqueles processos que ainda não têm sentença transitada em julgado é que podem, na verdade, ter uma aplicação retroativa da legislação. Mas essa decisão, embora os ministros tenham chegado a essa conclusão, alguns entenderam que eles chegaram a essa conclusão pelo fato da lei, da nova legislação, por ser mais benéfica, deve retroagir, mas outros ministros entenderam que a legislação, como o processo ainda está em andamento, a lei anterior não tem mais validade, foi revogada pela nova lei, então não poderia haver ultratividade da legislação anterior. No final das contas, o resultado seria o mesmo, ou seja, a partir do momento em que se tem uma lei que traz uma situação benéfica, e essa situação benéfica ela se aplica para processos que ainda não foram finalizados, parte dos ministros entenderam, então, que nesse aspecto eles devem aplicar a esses processos em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Outros ministros entenderam que isso deve ser aplicado, mas por outro fundamento, que é o fundamento da não ultratividade, da impossibilidade de se aplicar uma lei revogada. Então, esses foram dois aspectos. Passando para o próximo item, em relação aos atos culposos, eu acabei de mencionar, foram essas questões. Agora a gente parte para a questão da prescrição. A legislação, ela trouxe um novo regramento em relação à prescrição. E aí, tanto na prescrição geral, que é aquele prazo que o Estado tem para tomar qualquer tipo de providência, quanto na prescrição intercorrente, os ministros entenderam que não há possibilidade de aplicação retroativa. Ou seja, as questões relacionadas a prazo de prescrição só devem ser aplicadas a partir do momento em que a legislação de 2021 passou a vigorar, então dali para frente. Em relação aos processos que ainda estão em andamento, o que deve ser aplicado é exatamente essa legislação, mas desde a data da publicação da lei, que é 21 de outubro de 2021. Os ministros também fizeram questão de esclarecer que não é possível ajuizar ação rescisória para mudar esses julgados em relação às questões de ato culposo já transitados em julgado, porque ficou definido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que esses casos não podem ser modificados, ou seja, a legislação, a Constituição Federal, ela estabelece que atos jurídicos já consolidados, atos jurídicos perfeitos devem ser mantidos, a segurança jurídica também desses processos, ou seja, significa dizer, fazendo aqui um resumo, aquelas pessoas que já foram condenadas por ato culposo de improbidade administrativa permanecerão condenadas desde que os processos delas já tenham encerrado, já não há mais possibilidade alguma de recurso. Se não houver uma sentença transitada em julgado, se não houver, ainda que haja uma condenação, estiver pendente de recurso, significa que essa legislação pode alcançar essas situações, seja pela retroatividade ou pela ultratividade. É isso aí, William. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Gisele. Em sessão virtual, o plenário do STF validou a necessidade de autorização judicial para a Polícia Civil e o Ministério Público investigarem autoridades em Goiás. Essa exigência está prevista na Constituição do Estado.
A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, entrou com uma ação aqui no Supremo questionando uma emenda à Constituição de Goiás. A emenda de 2020 diz que o Tribunal de Justiça do Estado deve autorizar previamente a abertura de investigação criminal contra autoridades com prerrogativa de foro, ou seja, autoridades que só o tribunal pode processar e julgar. São deputados estaduais, prefeitos, secretários de Estado, vice-governador, juízes de primeiro grau e membros do Ministério Público. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, rejeitou o pedido da ADEPOL e reconheceu a constitucionalidade da emenda. O ministro citou um caso recente julgado no Supremo. O entendimento da Corte foi que a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal se aplica às autoridades com prerrogativa de foro em outros tribunais. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator. A seguir, o presidente do TSE avisa aos partidos que a eventual apresentação de candidaturas femininas laranjas vão gerar grande prejuízo para as legendas. Voltamos em instantes. Chega de juridiquês. As pessoas têm que entenderem, saberem o que diz a justiça, o que dizem as leis, as coisas que mudam. O cidadão tem direito a esse conhecimento. E este é a grande interlocução feita pela TV Justiça. Traz a justiça perto do povo. Parabéns, parabéns pelos 20 anos que estão fazendo esse belíssimo trabalho. Hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral, a primeira sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse na última terça-feira. E por maioria de votos, o plenário decidiu que a divulgação de dados pessoais pelos candidatos pelo sistema Divulga-Cand Contas não fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, serão omitidos apenas o número da residência, e-mail e telefone de quem vai concorrer às eleições. É importante que os eleitores possam, inclusive, analisar a evolução patrimonial dos seus candidatos, possam analisar o patrimônio dos seus candidatos, as informações gerais e objetivas dos seus candidatos. Salvo situações excepcionais, a administração pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37 caput, artigo 5º, inciso 33 e 72 da Constituição Federal. Nesta mesma sessão, o presidente do TSE ainda garantiu que a Justiça Eleitoral não vai aceitar candidaturas laranjas para driblar a cota mínima de gênero e que o partido que fizer isso terá um grande prejuízo. A lei exige que cada legenda tenha pelo menos 30% de candidatas mulheres. A Justiça Eleitoral não irá permitir candidaturas laranjas simplesmente para fingir que as mulheres estão sendo candidatas. Candidaturas laranjas serão declaradas irregulares, nulas, com a nulidade da chapa inteira, ou seja, o prejuízo para o partido que incentivar candidaturas laranjas será muito grande. Então é importante que os partidos deem todo o apoio necessário e legal, determinado legalmente e judicialmente às candidaturas das mulheres, para que nós possamos ter um equilíbrio maior na participação de gênero em todos os segmentos da política nacional. O Supremo realizou hoje o seminário Agenda 2030 nas Supremas Cortes do Mercosul. O evento tratou da contribuição do judiciário de países que compõem o bloco na concretização das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. A erradicação da pobreza, educação de qualidade, água potável e saneamento. Ao todo, a Agenda 2030 das Nações Unidas prevê 17 objetivos para que o mundo tenha um desenvolvimento sustentável. Temas que serão debatidos na conferência promovida pelo STF sob a ótica do Mercosul.
Na abertura do encontro, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lembrou que a implantação da Agenda 2030 é uma das prioridades da gestão dele à frente do STF. Segundo Fux, foi adotada uma classificação que sinaliza quando os processos no judiciário envolvem um dos 17 objetivos da agenda. Além de orientar a priorização dos julgamentos da Corte, permitindo a resolução mais célere das demandas altamente sensíveis aos ODS, essa forma de classificação do acervo emergiu como um mecanismo de transparência, de accountability do próprio tribunal. Também na abertura, o ministro da Suprema Corte do Paraguai, César Manuel Diesel, falou que a Corte criou uma comissão institucional de cumprimento da Agenda 2030. O objetivo é acompanhar a garantia de direitos fundamentais contra a desigualdade e discriminação, ampliando o acesso à justiça do país. Este compromiso se realiza de conformidade com os princípios e fundamentados em la lucha de los derechos humanos, reafirmado em diversos instrumentos internacionais. Durante o dia, foram apresentados painéis do STF, do STJ e das Cortes Supremas do Paraguai, Uruguai e da Argentina, que vão compartilhar experiências e iniciativas. Também participaram integrantes do CNJ e da Universidade Federal do Paraná. Os ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli falaram sobre a Agenda 2030 no STF e o ministro Herman Benjamin comentou como tem sido a aplicação dos objetivos no Superior Tribunal de Justiça. Na perspectiva da administração judicial, estamos nós cumprindo esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa é uma temática que acho que e um viés que certamente não fazemos isso como um ato de ufanismo. O Brasil está muito mais avançado do que os países da região e países muito desenvolvidos do mundo. Tenho orgulho de dizer que o nosso Poder Judiciário brasileiro, que é o que mais julga no mundo, se tornou pioneiro, o primeiro Poder Judiciário em todo o mundo a adotar e implementar os objetivos da Agenda 2030 trazidos pela Organização das Nações Unidas. A seguir, TST abre seminário internacional à competência da Justiça do Trabalho. Voltamos já. A TV Justiça é importante porque ela não funciona só como um simples canal na TV aberta. Ela é um canal jurídico que leva conteúdo relevante à casa da população brasileira. Ela apresenta em sua programação conteúdos não só para operadores do direito, mas como para a população em geral, trazendo e aproximando essa população do mundo jurídico, explicando e informando sobre decisões do Poder Judiciário. A TV Justiça é um ganho à população, pois possui esse sinal aberto e é gratuito, e leva conteúdo relevante do mundo jurídico à casa do cidadão brasileiro. O Tribunal Superior do Trabalho abriu hoje o Seminário Internacional à Competência da Justiça do Trabalho. O evento contou com a participação de ministros do TST, STF e do Supremo Tribunal da Espanha. A abertura do evento foi realizada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Ele destacou que o objetivo do encontro é aprofundar as discussões referentes aos avanços e desafios do judiciário trabalhista ao longo dos anos. Esse seminário, com a presença de tão ilustres conferencistas, como o ministro Nelson Jobim, Marco Aurélio, a própria magistrada da Corte Superior Espanhola, vem solidificar ainda mais a importância da nossa competência. Vai ser um debate rico, onde estudantes, professores, magistrados terão a oportunidade de aprender e apreender as informações e o conhecimento que serão dados no dia de hoje.
A primeira palestra foi do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Ele abordou os sentidos e os significados históricos e constitucionais da competência da Justiça do Trabalho e a ampliação trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Houve uma alteração substancial na Justiça do Trabalho com a Emenda 45. Eu vou fazer um exame da história da Justiça do Trabalho, desde os seus primórdios, sistemas administrativos, até chegar a integrar o Poder Judiciário em 1946. E mostrar todos, digamos, os aspectos políticos disso tudo, chegando então na competência da Justiça Federal, alterada pela Emenda Constitucional 45. Para o encerramento do primeiro bloco de palestras, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, fez uma apresentação sobre as questões trabalhistas controvertidas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, há uma constitucionalização abrangente, inclusive do direito do trabalho. Então, todas as questões relevantes acabam, em algum momento, chegando ao Supremo Tribunal Federal. Questões que dizem respeito, por exemplo, à prevalência ou não do negociado sobre o legislado, questões relativas à terceirização, relativas à definição da competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. Ao final da conferência, o ministro do Supremo foi agraciado com a medalha dos 80 anos da Justiça do Trabalho, entregue pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira. A magistrada Rosa Maria Viroles Pinhol, da Suprema Corte Espanhola, também recebeu a homenagem. Ela foi uma das palestrantes do seminário e falou sobre a competência da jurisdição laboral no direito comparado. Há uma importância máxima, levando em consideração que há uma série de reformas em ambos países, que na Espanha acabou de acontecer e aqui no Brasil parece estar em andamento. O Seminário Internacional A Competência da Justiça do Trabalho vai até amanhã. Está sendo transmitido ao vivo no canal do TST no YouTube. O Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de um livro em homenagem ao ministro Félix Fischer. Ele se aposenta na próxima segunda-feira. Quase meio século de contribuição à justiça brasileira está retratado em 70 artigos científicos. O livro Direito, Gestão e Democracia, Estudos em homenagem ao ministro Félix Fischer, reuniu 130 autores, entre eles ministros, desembargadores, procuradores, advogados e renomados acadêmicos, que homenageiam o ministro Fischer com a discussão de grandes temas jurídicos da atualidade. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, foi quem escreveu o prefácio da obra. É o verdadeiro perfil do nosso ministro Félix Fischer. Direito, gestão e democracia. Direito, um homem notável, um homem estudioso, um homem acadêmico, que deixou aqui vários precedentes que servem de modelo para o Tribunal da Cidadania e para os tribunais superiores. Gestão, quando o presidente do tribunal e em outros cargos de direção, sempre com competência, um magistrado que é realmente perfilhado para uma gestão produtiva, de qualidade, eficiência, e também um homem que sabe ouvir os seus ministros, ouvir as pessoas, então dentro de um princípio de um verdadeiro democrata. Participaram do evento o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, o vice-presidente, ministro Jorge Mussi, e os ministros do STJ, Herman Benjamin, Sérgio Cuquina, Gurgel de Faria e Cláudio Santos, ministro aposentado, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e várias outras autoridades. A obra é organizada e coordenada pelo Ministério Público do Paraná e pelo Tribunal de Justiça do Estado, com o apoio da Academia Paranaense de Letras. Justíssima homenagem, diga-se de passagem, porque representa o ministro Félix Fischer um patrimônio da história do direito brasileiro, não só paranaense. Para mim, especialmente, é um momento de grande alegria poder prestar essa homenagem a um colega de academia, que tive a oportunidade de lecionar junto com ele na Escola da Magistratura, de forma que um momento que fica registrado, não só na história dele, mas também da história do nosso Poder Judiciário.
É uma homenagem extremamente justa. O ministro é uma legenda do nosso Estado. A atuação dele todos esses anos no STJ, além de honrar e dignificar o Poder Judiciário, é uma atuação destacada, ímpar. Ele é uma liderança dentro do Poder Judiciário no Brasil. Familiares do ministro Fischer também compareceram ao evento e se disseram honrados com a homenagem em forma de livro. O meu pai sempre foi ligado não só à magistratura, mas ao mundo acadêmico, foi professor durante muitos anos, então é um reconhecimento carinhoso que os amigos estão fazendo pelo legado dele. Eu não tenho nem palavras para dizer que essa homenagem assim é a maior que ele poderia receber em vida. E ainda mais com autores assim ligados à área do direito. E, enfim, eu acho que ele se sente muito engrandecido com essa homenagem, sabe? Está muito feliz com isso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.